Olá, terça-feira, 29 de outubro de 2019, e volto eu aqui para lhe dizer que é inesgotável a capacidade de mostrar desfaçatez de duas personagens do Supremo Tribunal Federal: o presidente Dias Toffoli e o decano Celso de Mello. Os dois se associam na verdadeira guerra para prestar serviços aos chefões políticos e aos advogados. Aliás, aos chefinhos políticos. Porque o Supremo Tribunal Federal vive dando provimento a coisas do PCdoB, aliado da resistência do PT, que não tem nem representação para se constituir como partido quando tiver cláusula de barreira. E os outros são advogados granfinos e dativos, aqueles defensores públicos que não têm o que fazer, só tem 40% dos presos precisando ser soltos porque cumpriram pena ou porque não foram condenados, e eles não têm o que fazer, então eles vão lá para o Supremo defender os coleguinhas, né? Pois é, quando eu pensei que o Dias Toffoli estava assim, concentrado para fazer o seu voto de Minerva, que é uma negação de Minerva. Minerva é Atena, a deusa grega Atena, Minerva, a deusa romana, da justiça, da indústria, das artes, da música. E o voto do Toffoli não tem chance de ser de nenhuma dessas categorias. O voto do Toffoli é apenas do cargo que ele ocupa de presidente. Mas o Toffoli acaba de mandar para Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, um ofício oferecendo os seus serviços de jurista. Oh, mas que jurista que ele é! Não passou em 2 concursos para juiz de primeira instância. E sabe qual é a ideia dele? É a seguinte: dia 7, nós sabemos que ele está entre a Cruz e a Caldeirinha, vai dar empate 5-5, o desempate é o dele, é o dito voto de Minerva, entre aspas, que de Minerva ele não tem nada, né? Pois bem, aí já se falou que ele vai propor a terceira instância, o que é um absurdo. Nem Salomão pensaria uma solução dessa, porque a terceira instância não está prevista nem no Código de Hammurabi, né? E, no entanto, ele agora apareceu com outra ideia. Transferiu para o Congresso a responsabilidade de extinguir a prescrição. Meus amigos, fala-se muito na prescrição porque os recursos permitidos pelo cipoal jurídico brasileiro conduzem criminosos facilmente à prescrição. Prescrição é aquele prazo que a justiça tem para dar solução a processos, senão o processo é trancado. Pois é, agora é o seguinte: ele está querendo, na certa, votar pela extinção da jurisprudência, da possibilidade de cumprimento de pena na segunda instância, e, em troca, ele propõe ao Congresso que ponha fim à prescrição. Aparentemente, é uma forma de enfrentar a impunidade, mas não é. Em primeiro lugar, porque a prescrição não leva ninguém à cadeia. A prescrição tranca o processo depois de um determinado tempo. E se a prescrição é congelada, como ele quer, o futuro alvo dela, congelado ou não, pode ir até a morte. Quer dizer, isso aí vai ser decidido por Deus Nosso Senhor a hora de mandar essa pessoa para a morte. Pois é, acontece o seguinte: o ofício do senhor Dias Toffoli é manter os bandidos de colarinho branco fora da cadeia. A cadeia é, como disse um dos ídolos jurídicos dele, Zé Eduardo Martins Cardoso, um inferno, que ele preferia a morte a ir para a cadeia. Pois é, por que ele quer que os chefes não vão à cadeia? Primeiro, ele faz um favor aos chefes, como Lula, por exemplo, os chefões do PT, Zé Disseu, que mantiveram os alimentos em sua farta mesa em dia, porque sustentaram a sua carreira de advogado fracassado. Um advogado que nunca passou no concurso de juiz e que nunca advogou uma causa digna de sucesso para levá-la ao Supremo. Então, aí quando ele... primeiro ele transfere a coisa para o Congresso. O Congresso que se dane. O Congresso é que vai enfrentar o povo. Não caia nessa não. O Congresso, nesse caso, não tem culpa.
E isso é um absurdo. Primeiro, porque ele transfere para o Congresso, para o Alcolumbre e para o Maia. E segundo, porque ele tira do Estado a obrigação que o Estado tem de reduzir a impunibilidade através da prescrição. A prescrição é uma espécie de chantagem legal para levar o Estado a decidir mais rápido do que normalmente decide. Ou seja, ele presta um triplo serviço. Mantém os clientinhos dos seus advogados milionários. Eu quero lembrar que esses advogados cobram honorários milionários de bandidos que roubam o nosso dinheiro, entre outros, e os mantém fora da cadeia. Então, olha, pense numa cara de pau. Pois é, mas ele encontrou um bom concorrente no Decano, que agora é uma espécie de defensor público número 1 do Supremo Tribunal Federal. O decano Celso de Mello, autor dos votos mais vazios e enxundiosos na história dos julgamentos do Supremo, um procuradorzinho de São Paulo que foi guindado ao Supremo muito jovem por proteção do seu então chefe, Saulo Ramos. Saulo Ramos era ministro da Justiça do Sarney, na Nova República, era o indicado eventual para o cargo, mas convenceu o presidente a nomear o seu auxiliar, o seu carregador de pasta, Celso de Mello, que na primeira oportunidade o traiu e que mereceu dele, no seu livro Código da Vida, uma denominação escatológica que infelizmente, ou melhor, felizmente eu não posso usar aqui. Pois é, o Celso de Mello tem feito jus a essa definição que ele deu o Saulo Ramos, que já morreu, não está mais entre nós, executando o cargo de advogado de defesa dos coleguinhas. E agora ele resolveu defender os coleguinhas de uma obra-prima, entre aspas, só que não, do gênio da família Bolsonaro, o cara que elegeu o Bolsonaro, na opinião do presidente, Carlos Bolsonaro, número 2, que é, sem sombra de dúvida, autor de uma das maiores idiotices, de uma das maiores imbecilidades que uma rede social já produziu. Ele publicou na conta do pai, de forma irresponsável, uma irresponsabilidade maior do pai, que não exerce nem o pátrio poder sobre esse adulto aloprado, um filminho ao estilo Disney, em que o leão, que é o pai, enfrenta hienas, que seriam os congressos, a ONU, o PSL e todos aqueles que criticarem o Bolsonaro alguma vez na vida, como hienas que são enfrentadas pelo leão. Aí o Celso de Mello ficou indignado. O Celso de Mello podia ter ficado indignado quando o Dias Toffoli inventou aquele decreto infame de pôr na cadeia todo mundo que disser uma palavra contra qualquer ministro ou qualquer parente aderente. Não. O decano não exerceu a sua responsabilidade de mais antigo para puxar a orelha do garoto. Não. Não criticou também quando o seu garoto, o presidente, protegeu o filho do Bolsonaro, o filho primogênito, Flávio Bolsonaro, o PM Fabrício de Queiroz, a própria mulher, doutora Roberta Rangel, a mulher do Guilmar Mendes, de uma investigação corriqueira da Receita Federal e do Ministério Público Federal. Pois, meus amigos, ele agora resolveu atacar o Bolsonaro, que o Bolsonaro tirou o vídeo do ar, mas continua, é claro, o vídeo não perdeu sua validade. Olha, pelo amor de Deus, o Bolsonaro é um irresponsável. Ele já devia há muito tempo ter mudado a senha do seu perfil, já ter puxado a orelha desse filho idiota. Mas não, isso não merece uma intervenção do Supremo, que tem outras coisas importantes, como, por exemplo, a definição da impunidade. Como, por exemplo, mandar, ao contrário do que fez, mandar o Ministério Público investigar o senhor Fabrício Queiroz, que agora está apresentando como ameaça à família Bolsonaro um depoimento de um ex-funcionário da LERJ chamado Agostinho Moraes da Silva, que contou que dava R$4.000 do seu salário para o Flávio Bolsonaro, que era deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, hoje é senador e está protegido
a pedido do Bolsonaro, em troca da nomeação do protegido do Dias Toffoli, André Mendonça, da Advocacia Geral da União para o lugar do Celso de Mello, né? E o Gilmar Mendes, que proibiu o Ministério Público de investigar o Flávio Bolsonaro, baseado na sua imensa capacidade de soltar, que foi executada sempre com um amiguinho do tempo do Fernando Henrique, o Paulo Preto, mas o Paulo Preto agora é alvo de mais uma operação da Lava Jato de São Paulo. Foi deflagrada hoje. Pois então, o Fabrício é a verdadeira fonte da Constança, que é a repórter do UOL que publica a série de áudios que ele mesmo fez para incriminar os Bolsonaro e assim ganhar a proteção, mas isso não adianta nada, não adianta ficar sabendo quem fez o áudio ou quem não fez. A verdade é o seguinte, o Fabrício precisa ir depor no Ministério Público. O Flávio Bolsonaro não tem direito a gozar desse tipo de discriminação, de evitar uma investigação sobre a eventualidade de ele ter dividido o salário de funcionário para se beneficiar disso. E não me venha dizer que o funcionário foi demitido e que por isso se vingou, porque isso não justifica paralisar a investigação. Ou seja, é cada vez mais vergonhoso viver no Brasil do Toffoli, do Celso de Mello, do Gilmar Mendes, do Fabrício de Queiroz, do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Deus nos livre de continuar nesse inferno. E quero só alertar o seguinte, o Fabrício Queiroz não acabou o estoque dele de fita não, até porque essas fitas ele mesmo grava, né? Então ele poderá chantagear até o governo acabar. Quando o governo acabar, aí vai acabar também a boa vontade do Toffoli com o Bolsonaro, do Gilmar Mendes também, e até do André Mendonça, que vai substituir. E, aliás, só para terminar, eu quero lembrar o seguinte, se o Celso de Mello fosse essa autoridade toda e não aquilo que disse dele o seu protetor, o seu padrinho Saulo Ramos, por que é que ele não se aposenta, já que vive mais no hospital, doente, velho e acabado, faltando as sessões do Supremo? Larga a cadeira lá, mostra que é decente, uma vez na vida, já que não foi decente quando entrou, que seja quando vai sair. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.